Boa noite, meus amigos. Acabou o jogo, como sempre, eu vim para fazer os nossos comentários aqui. Então, não sem antes pedir, dê o like, se inscrevam no canal, comentem, divulguem e assistam o vídeo da entrevista que eu fiz com o Sérgio Vinck, aqui com a família Vinck. A gente contou as nossas histórias ontem, em 1 hora, sexta-feira de noite, em 1 hora e pouco, tá? Vamos que vamos lá. Então, assim, ó. Gente, o Inter jogou com Ivan, Bruno Gomes, não, o Bruno Gomes não, saiu jogando o Vitinho ali, o Bruno Gomes saiu no meio campo, depois é que ele veio para lateral. Saiu jogando com o Ivan, Vitinho, Mercado, Juninho, Bernabé, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick, Vitinho e Borré. Claro que daí o Bruno Gomes estava no meio campo ali, né? Então ali quando eu falei Thiago Maia, era Thiago Maia, Bruno Gomes, Tabata e Alan Patrick, Vitinho e Borré. Mas assim, ó, entraram no jogo. No lugar do Juninho entrou o Carboneiro. No lugar do Tabata entrou o Matias, Ricardo Matias. E no lugar do Vitinho entrou o Gustavo Prado. Eu não sei por que o Borré ficou 90 e 100 e tantos minutos em campo. Eu não entendi por quê. Não foi pelo que ele fez no jogo. Não foi pela atuação dele. Mas tudo bem, isso aí é para mais tarde. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Bernabé. Gente, será que o Bernabé tem orientação do lado de fora do campo? Porque ele comete erros incríveis durante o jogo na marcação. Eu vou dizer para vocês assim, ó, para mim não houve o pênalti que o juiz deu e depois eles tiraram lá. Para mim não houve. Ele levou a mão em cima do ombro do cara. Se fosse pênalti, ele teria que ter puxado o cara para trás, porque ele levou a mão em cima do ombro e o cara se jogou para frente. Foi uma simulação para tentar ganhar o pênalti. E não foi o pênalti, não aconteceu. Mas o Bernabé é um cabaço desgraçado, né? Ou não tem orientação nenhuma. O cara com a velocidade dele, com a vontade que ele tem de correr, usa o ombro no cara que o cara não consegue fazer a jogada. Não tem que esticar as mãos que nem uma galinha louca lá, meu. O que é aquilo, rapaz? Será que ninguém vai enxergar isso do Bernabé pra corrigir essa porra lá? Nós jogando com um jogador a mais desde os 15 do primeiro tempo e nós não conseguimos ficar com 5, 6 jogadores atrás da linha do meio campo e não botar a gente pra frente lá pra tentar ganhar o jogo? Olha, cara, a impressão que eu tenho é que nós não temos ninguém que entenda de futebol lá no Internacional. Porque se tivesse, o Bernabé já estava corrigido há muito tempo. O Borré não ficaria 90 minutos em campo, 100 e tantos minutos em campo, não fazendo nada. O nosso time, uma morosidade, uma loucura, e toca pra cá, e toca pra lá, e toca pra trás, e pá, e coisa, e tem jogada que dá pra ir no fundo e nós não vamos pra fazer a jogada. Depois que entrou o Ricardo Matias, era para ter jogada dos lados e meter bola na área. Uma que meteu, ele cabeceou, poderia ter feito gol. Quantas bolas nós teríamos que botar nele para ele cabecear? Olha a altura do homem, tem 2,25 m de altura. Claro que é um exagero. Mas é alto e sabe cabecear. Por que não tem jogada dos lados do campo quando ele entra em campo? Uma vez fizeram. Eu fico desbundeado de ver o que acontece lá no Inter. A arbitragem era ruim? Era muito ruim. Era muito ruim a arbitragem. Por quê? Porque a arbitragem fazia uma coisa porque sabia que tinha o VAR lá para tentar corrigir. O pênalti, quando aconteceu ali, eu olhei, eu digo, não foi pênalti. Ele levou a mão em cima do ombro do cara, e aí o cara sentiu que ele botou a mão, o cara se atirou para frente, não foi puxado, não foi nada. Foi uma disputa de espaço e não foi força para acontecer o que aconteceu. Não, quem entende de futebol sabe que não foi pênalti.
A mesma coisa a expulsão, que ele expulsou o Alan Patrick. E não aconteceu o lance para expulsar o Alan Patrick. O juiz tem que ser muito ruim para tomar as decisões da forma que ele tomou. Agora, não podemos condenar a arbitragem por a gente não somar os 3 pontos em casa contra um time que jogou mais de 100 minutos com um jogador a menos em campo. Não foi tanto assim, porque tinha 15 já do primeiro tempo, quando foi expulso. Deixa eu tomar meu chopp aqui, porque não dá para aguentar. Então, gente, eu só tenho que reclamar e achar ruim. Por que o Gustavo Prado levou tanto tempo para entrar em campo? 3 alterações foram feitas hoje. Nós poderíamos ter trocado 5. Que dê aqueles guri bom da base lá, que às vezes entram e a gente vê que sabem jogar futebol, hoje nem no banco tava. Porque voltou o Alan Patrick, porque voltou o Carboneiro, aí o Carboneiro voltou e ficou no banco. Gente, quando um time termina uma partida que era de ganhar com o pé nas costas, porque o adversário jogou muito mais de 90 minutos sem... 90 minutos, vamos dizer, com um jogador a menos, e nós não conseguimos ganhar o jogo, o que nós temos que parar para pensar? O que nós temos que pensar? Que nós temos um time que não sabe o que está fazendo dentro do campo. Um time que não tem coragem, um time que não tem confiança em si próprio para ir para o jogo. Porra, se nós temos com um a mais e eles estão recuados e nós ficar com 5 jogadores da linha do campo, do meio de campo para trás, trabalhando bola atrás e não invadir o campo deles, fica com 1, 2 ali, para o caso de eles meter um contra-ataque, nós ter jogador para na cobertura. Agora, não 5 jogadores como nós ficamos. É uma vergonha isso, cara. É uma vergonha. Parece que os comandos lá do Inter não enxergam futebol. Agora, com a diretoria que nós temos também, não dá para esperar que eles vão acontecer e vão fazer chover lá no Inter. Não vão fazer. Não vai acontecer. Porque a diretoria é uma chonga-monga desgraçada e os times em campo é igual. O time em campo é igual. Tu não vê garra, pegada, vontade. Tu não vê empolgação dos jogadores em campo para amassar o adversário, chegar lá e demolir a pau, porra! Demolir a pau, que eu digo, é fazer os gols, fazer as jogadas, ganhar a jogada. Não, tinha bola que nós estávamos com a bola no pé e nós dávamos para o adversário a bola, por tentar tocar a bola no mais difícil. Com um monte de jogador da linha do meio para trás. E nós dando bola nos caras. Por quê? Porque não tinha jogador mais na frente para receber essa bola em condições da gente trabalhar a bola e ficar com a jogada. Que inoperância do nosso time. Claro que a gente sabe que o time está sem confiança, porque há muito tempo não faz nada dentro do campo. A gente sabe que os jogadores não estão acreditando mais em si próprios. Mas isso aí tudo é porque nós não temos nem diretoria. E infelizmente eu vi um vídeo no YouTube, eles falando em 5 nomes que possam vir para concorrer na próxima eleição. E 3 ou 4 deles é tudo do lado dessa diretoria aí. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos começar a ser mais inteligente e menos burros os sócios do Inter que votam e que vão fazer acontecer para nos dar uma nova diretoria. Não vamos votar em ninguém que é do lado dessa porra dessa direção aí. É o fim da picada. A gente torcer para um clube que tu sabe que tem condições de ganhar de um time como o Atlético e nós fazer o que fizemos hoje, aí vão dizer assim, mas o goleiro deles, não, ele tá ali sendo pago para jogar e para defender. Nós poderíamos ter jogado sem goleiro hoje, que não teria problema. Podia botar uma cadeira dessas de praia ali para ele sentar em cima lá e deixar ele olhando o jogo só. Não precisava goleiro hoje. Nós precisava mais garra, mais vontade, mais pegada para ganhar o jogo. Isso nós precisava. Goleiro hoje não precisava. Podia botar mais um na linha e tirar o goleiro.
para ver se o nosso time tinha coragem de ir lá e atacar os adversários. Mas, infelizmente, foi um fiasco igual à diretoria que nós temos. Uma vergonha. Aí fazem promoção, vamos lotar de 25 a 30 mil, deu 32 mil e adiantou, o treinador, tudo bem, o treinador pode fazer melhor do que ele fez, mas a torcida não entra dentro do campo para ir lá e chutar e fazer o gol. Então não adianta botar 1.000 pessoas, botar 10 mil, 100 mil, ou botar um lá dentro. Precisa, os jogadores ganhando o salário que eles ganham, precisa gente para mobilizar eles, para entrar em campo lá e ganhar jogo? A prova foi hoje. Tinha 32 mil pessoas e tanto dentro do estádio e não mobilizaram eles para ganhar o jogo. Não aconteceu mobilização. Por quê? Porque os jogadores estão cagando e andando. É isso, realmente, me desculpe o palavreado, mas é isso que vem acontecendo lá no Inter. Porque a diretoria é uma inocuidade. E aí, qual é a cobrança que vai ter? O que vai acontecer? Tu acha que os jogadores vão se arrebentar para fazer acontecer as coisas lá no Inter? Não! O salário está no bolso no fim do mês. O presidente disse que não tem nada atrasado. Então eles estão sem vontade porque não tem o dinheiro, porque no fim do mês o dinheiro está no bolso. Ou será que não está e eles estão devendo e os jogadores estão fazendo corpo mole? O que está acontecendo? Porque empatar com um time desses, morto, que veio nos jogar contra nós hoje aqui, com um jogador a menos desde os primeiros 15 minutos. 15 minutos foi expulso o jogador deles. E nós jogando com um jogador a mais, parecia que nós tínhamos 2 a menos do meio de campo para frente, ou 3 a menos. Porque nós não criava nada e nós não botava gente para dividir bola com eles e disputar a bola com eles na área, porque nem criar jogada para botar a bola na área nós criava. Que time morto. Um time amorfo, um time sem vontade, um time sem pegada, um time sem aquela coisa que precisa ter para ganhar um jogo. Garra, vontade. Respeitar o adversário, mas mostrar que tu é mais macho lá dentro do campo do que eles. Na bola, no futebol. Vou dizer pra vocês, olha, decepção. Eu fui um cara que pedi muito para que o Bernabé fosse titular quando o René estava ali, porque o René era um chove não molha também. E o Bernabé veio, pai, coisa e tal, mas se não tiver alguém para cobrir ele, para ele não precisar ir lá na área fazer as cagadas que ele faz lá, um cara com a rapidez dele, com a velocidade dele, não precisa puxar ninguém, não precisa meter mão e coisa nada. Vai, corre do lado e mete o ombro no cara. Com o ombro tu não vai fazer pênalti, agora com as mãos tu vai fazer. Tá, quase que entrega o jogo. Vamos que o VAR não chamasse o juiz, ele ia dar o pênalti e nós ia perder o jogo. Será que não tem ninguém lá no Inter para chamar o Bernabé? Vem cá, guri. Para aí, cara. Olha pra mim, olha nos meus olhos aqui, ó. Tá vendo? Eu sei o que é futebol, tu não sabe? Eu vou te dizer e tu nunca mais faz o que tu fez. Tu entregou um jogo e quase entregou outro hoje. Para com essas ignorâncias aí, rapaz. É muito bom jogar do meio pra frente, mas ali atrás tu tem que ser inteligente, tem que ter consciência e tu não tem. E aí falta para a direção que comanda o time. Os treinadores também têm que ver que ele não tem condições de ficar marcando ninguém ali atrás. Tem que ter gente para dar cobertura para ele, para marcar no lugar dele, para não acontecer essas cachaçadas aí. É o fim da picada o que acontece num jogo do Internacional. Não dá para engolir. Não dá. Termina o jogo, eu venho aqui comentar porque eu fico de saco cheio, cara, assistindo o jogo. Eu briguei o jogo inteiro. Claro que não adianta, não chega nos ouvidos deles lá durante o jogo, quando a gente tá falando aqui. Se eles tivessem visão do que estava acontecendo lá, nós teríamos ganho o jogo.
Ricardo Matias, com a vontade que entrou hoje, podia ter entrado mais cedo e criar jogada dos lados e meter bola na área para ele, daqui a pouco ia acontecer. Não! Aí eles botam uma bola, em todo o tempo que ele teve em campo, uma bola para ele cabecear na área. Uma! Então não precisa botar, ele bota um anão lá também, como o Borré. O Borré é um anão, eles botam bola pro Borré cabecear. Eu queria saber por que o treinador deixou o Borré 90 minutos em campo hoje, porra! Por que não arrumou a defesa lá pro Bernabé não ter que fazer aquele tipo de coisa lá? Deixando o coração da gente sair pela boca aqui com medo de perder o jogo. Nós temos dois treinadores do lado do campo, pai e filho. Será que não viram ainda que o Bernabé é burro defensivamente? Que precisa alguém abrir os olhos dele e abrir a mente dele e mostrar para ele como deve ser feito ali atrás? Podem me criticar por eu dizer as coisas que eu digo aqui, de eu falar palavrão, de eu chamar de burro como eu chamei aqui, não tem problema nenhum. Isso aqui, podem dizer, é um teatro que eu faço? Não, não é. Teatro quem faz é o Baldasso e o Bagé no Donos da Bola. Mas eu sou fã deles. Eles, às vezes lá no debate, eles se xingam lá e chamam, um outro chamou de burro. E eu acho que isso é errado. Pode não concordar com a opinião do outro, mas não ofender. E eles lá, às vezes, acontece isso aí, não. O único cara que eu acho que dá pra xingar bastante lá é o JB, porque ele não sabe nada de futebol, mas é um dos cabeça lá, né, do programa, é um dos donos do programa, né? É o Baldasso, o Bagé, o Meneghetti, o Bagé não, o Baldasso, o Meneghetti e o JB são os caras que tem o programa, são os caras que mandam e desmandam lá dentro. Infelizmente o JB tá nessa. O JB era para ir lá para trás, lá nos bastidores lá, e deixar outra pessoa entrar ali. Chama o Paulinho ali, trazem o Ribeiro Neto, botem ali para debater, mas não o JB. O JB tira o saco do programa. Eu vou dizer para vocês, quando é ele que vai apresentar o programa, eu desligo a televisão, eu não assisto mais. Porque ele é um zero à esquerda, ele é um... tá louco. Ele pode ser uma pessoa boa, pode ser, mas ali ele estraga o programa. Tem gente que ainda defende ele, mas tudo bem, eu respeito a opinião de todo mundo, mas a minha é essa. Então assim, gente, quando eu digo que existe burrices lá no Internacional, é bem mais burrices do que eu digo, que tem lá no Inter. Diretorias muito ruins. Quem elegeu essa diretoria aí é burro. Isso eu vou dizer, pode me xingar. Quem foi lá e votou nesses caras aí, depois de tudo que eles fizeram para reeleger eles, isso é burrice. Ou é interesse pessoal. Eu sou de uma torcida organizada, eu vou lá votar neles, porque depois onde eles forem eu vou e eu não preciso gastar e eles que vão bancar tudo. Eu acho que é isso que acontece. Porque só pode, para reeleger uma diretoria que passou 3 anos sem nem classificar para a final de gauchão, aí depois vão reeleger eles de novo, daí me desculpe, gente. Me desculpe, mas ou eu não entendo nada, ou vocês pensem no bolso de vocês, no interesse de viajar junto e olhar jogo para aqui, para lá e coisa. Eu não concordo com essas coisas aí, nem um pouquinho. Então assim, ó, vou dizer para vocês, vou tomar mais um gole aqui. Vou encerrar indignado, vou encerrar, pedir para o pessoal dê o like, se inscreva no canal, vamos lá. Tem 19 e 11, eu vou fechar 20 para encerrar, tá? Daí depois nós vamos postar no YouTube lá, tá? Tá quase fechando os 20, tá? Mais 40 segundos, fecha aí. Então assim, ó, nunca esquecendo que torcer para o Inter, para nós colorados, é obrigação, mas é um sofrimento também que não dá para engolir, gente. Eu fiz uma entrevista com o Sérgio Vinck, pai do Cláudio Vinck, que jogou no Inter, irmão do Luiz Carlos, que jogou comigo, para depois ir para o Inter. Sexta-feira, tá no YouTube lá. Vão lá, assistam também, e vejam, e dão uma moral lá, porque, puxa vida, cara, a família Vinck é
mora no meu coração aqui. A gente é uma família amiga acima de qualquer coisa, tá? Então, deu, gente, tá? Tchau, um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.